Olá, boa tarde a todos. Nós estamos quase a iniciar a nossa sessão. Nós, como também temos um público a vir presencialmente assistir e ainda estão a chegar, só estávamos à espera aqui para ter a sala mais composta e então iniciamos a nossa sessão. Mas também já estou a ver aqui que pela nossa live temos algumas pessoas e estamos muito felizes por estarem a aderir. Esperemos que acompanhem essa live, que gostem do conteúdo. Podem colocar as vossas questões, nós vamos estar a acompanhar as vossas dúvidas e depois iremos colocar as questões no momento oportuno às responsáveis da formação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga de formação e hoje vou trazer aqui também eu e minha colega Ana Sofia, que vai se apresentar logo mais. Nós viemos falar um pouquinho sobre o reconhecimento de diploma, né, que é o assunto principal, mas também sobre outra instituição que trabalha com outros reconhecimentos de qualificações, que eu acho que pode ser interessante aqui para vocês ficarem sabendo sobre isso, né, e ser aqui uma informação a mais. Mas antes eu queria, rapidamente, vou pedir para a Ana Sofia se apresentar também. Meu nome é Ana Sofia Costa, trabalho no Centro de Formação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E pronto, estou aqui, também sou psicóloga de formação, a fazer o acolhimento, ou seja, receber o que é que já trazem, o que é que querem alcançar para tentar aqui encontrar a melhor resposta. Bem-vindos também. Tem alguns casos aqui, eu vou tentar falar. O reconhecimento de diploma, ele ficou muito mais fácil agora, só que às vezes tem informações muito espalhadas e o que eu tentei foi simplificar aqui tudo para a gente ser o mais fácil possível para vocês entenderem o processo, né? Como é que funciona. Só que tem casos específicos que eu não sei, por exemplo. Né? Então aqui eu vou dizer onde é que vocês podem procurar exatamente essa informação. Algumas informações específicas das áreas de vocês, certo? Mas eu vou tentar aqui trazer a maioria das informações mais gerais daquilo que está espalhado por aí e em vários sites, né? Pronto, eu sou psicóloga, eu também passei por esse mesmo processo, então estou falando aqui de primeira pessoa também que passou por isso, mas também vou tentar reunir coisas, né, mais assim, concretas que foram acontecendo. No caso da Ucrânia também tem registros muito específicos, mas depois a gente pode falar depois no final da sessão. Pronto, para começar, antes... o decreto que existia para reconhecimento de diploma é de 2017, né? Ou 2007, ou seja, há muito tempo atrás, né? Que existia esse reconhecimento. E agora o que há foi regulado no dia 1º de janeiro de 2019 e que consegue concentrar todas as informações no Diretório Geral de Ensino Superior de Portugal, que é o Ministério da Educação que tem esse departamento. Então agora, ao entrar nesse site, você consegue passar e fazer todo o processo pelo site. Então antes era uma coisa que dependia de outra e cada universidade tinha... Agora está muito mais claro e tem tipos agora, né? Está faseado em tipos. E aí a gente vai falar sobre cada um desses tipos e ver como é que vocês, a partir daquilo que vocês querem, conseguem ter mais informações para dar entrada naquilo mais acertado, né? E depois eu vou dar algumas dicas, assim, algumas informações que eu também fui fazendo na minha vida, né, pessoal? Pronto, então atualmente existem três tipos de reconhecimento, certo? O automático, o de nível e o específico. E eu vou falar sobre cada um deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir também perguntando, parando, e se eu puder responder, a gente conversa. Bom, o nível automático, né, que é esse reconhecimento automático, ele permite reconhecer genericamente, ou seja, não diz especificamente qual é a área da sua graduação, é genérico, um grau de diploma de ensino superior estrangeiro. Precisam ser profissões, ocupações, com nível objetivo e de natureza que sejam idênticos a um grau aqui em Portugal. Então, a grade curricular, né, as unidades curriculares precisam ser o mais idêntico possível para ter o reconhecimento automático. No caso do Brasil, e aí esse é mesmo o caso do Brasil, não sei agora em outros países como a Argélia, como a Ucrânia, como outros países, a República do Congo, mas no caso do Brasil,
Para fazer esse reconhecimento, que é super rápido e muito barato, a gente só pode fazer se tiver mestrado ou doutorado e com a nota 5 no CAPES. O CAPES é aquela agência ligada ao Ministério da Educação que diz a qualidade dos ensinos superiores no Brasil, né? Então, se a sua graduação, se a sua licenciatura, né? Se a sua, no caso aqui, mestrado ou doutorado, tiver nível 5 pelo CAPES, o CAPES vai até 7, é de 2 a 7. Se for de 5 até 7, pode dar entrada a um nível mais automático, um reconhecimento automático. Nos outros casos, não necessariamente. E aqui ele vai dar também tem diploma de técnico superior profissional. Aqui não vai dizer exatamente qual é a área de formação, mas vai dizer que você tem uma licenciatura, um mestrado ou um doutorado. O reconhecimento automático é o único que você pode fazer diretamente pelo DGES, né? Que é no próprio site, você já pode pedir. O que acontece? Você pode fazer também numa instituição de ensino superior, das redes públicas portuguesas, mas você pode solicitar diretamente lá. Os outros 2 reconhecimentos que a gente vai falar aqui não passam pela DGES, mas são das universidades, são dos institutos superiores de educação. Não tem a ver muito mais com a DGES. Só esse exatamente que é o automático. E aí o que eu vou dizer, quais são os documentos necessários, né? Esse documento aqui, ele sempre vai precisar ser em todos os reconhecimentos, que é cópia, porque geralmente eles pedem o diploma apostilado. Tem que ter apostila de AIA, né? Que essa apostila de AIA são todos os países que são estrangeiros, que têm correlação na educação com Portugal, que aí apostila e autentifica aquele documento, né? Diz que ele é real. Ele tem uma autenticação diferenciada, né? Então todos os documentos precisam ter essa apostila. Desculpa, nesse caso da apostila de AIA, porque assim, eu acho que a minha mãe ela trouxe e esqueceu de apostilar o diploma dela. Mas se ela for no consulado aqui, tirar uma cópia autenticada, porque a cópia autenticada no consulado, ele elimina a necessidade da apostila de AIA. Lá já até o carimbo já diz que ele não precisa. Certeza? Se o consulado faz isso, Eu não sei, já tive situações no passado, mas a legislação mudou, não é? Eu não sei se há diferenças. Porque se você fizer uma cópia autenticada no consulado, se levar seu documento original lá e ele faz uma cópia e ele autentica, e lá ele é eximo da apostila de AIA. Só É um feito no sim, consulado. Deve ser muito recente isso. Desculpe interromper, porque eu tive um caso há uns anos e a pessoa teve que voltar a pedir do Brasil o documento autenticado. Exato. Apostilhado, aliás. Porque, por exemplo, tem alguns documentos, se você vem com o passaporte, por exemplo, ele só precisa de autenticação. Ele não precisa ser apostilado. Eu falo isso porque, desculpa, tá? Então, Não, claro, que vai ser claro, isso isso fazer, entendeu? Ou seja, é mais barato. Claro, Porque eu tirei a minha cidadania Sim. e eu estava em outro país, eu estava na Irlanda, quando eles pediram a minha identidade com a apostila de AIA. Tinha que estar apostilado. Ok. Aí você no consulado e falou assim, olha, eu preciso de uma cópia da minha identidade com apostila. A gente não faz apostilamento, porque é consulado, não precisa, é só autenticar. Aí eu falei, Mas é Irlanda. na Irlanda. Pois, mas ele disse que não são sei os se consulados. Ele disse que os consulados. Quando você vai no consulado, você tirar uma cópia autenticada. Tá, eu vou dizer uma coisa que aconteceu na Islândia, que também faz parte, né? Do acordo econômico. Precisou ser apostilado. É documento diploma, né? No caso. Eu não sei se depois para fazer outro tipo de documentação, retirar. Agora o que acontece você pode fazer isso online. Eu acho que agora tem um serviço digital brasileiro que permite que você faça a apostila online. Eu nunca fiz, não conheço. Mas eu acho que isso pode já ser feito dessa forma. Ano passado, há 7 anos de nascimento, eu tive que mandar para o Brasil para poder apostilar, né? Não. Porque o que acontece? É que eu falo isso, mas eu trouxe todos os documentos Apostilados, né? Claro. Não, mas é importante você colocar essa questão. Foi um acaso que eu precisei, eu não tinha como. O que acontece? A depender do que você for fazer, aí algumas pessoas pedem só autenticação, outras pessoas pedem, outros organismos
pedem que seja apostilado. Porque realmente, no caso, ele diz lá que é dispensado a apostila diária, porque foi feito no consulado. No consulado irlandês, brasileiro na Irlanda. Mas assim, pode ser que seja lá. Pode ser que funcione. Pode, tipo, se não tiver como ir, não tem que mudar no consulado. Sim, claro. Eu acho que faz sempre sentido para quem, como a Thaís estava a dizer, cada caso é um caso, né? Eu acho que a pessoa deve sempre confirmar. Eu sei que aqui nos organismos portugueses, até a Islândia, que também faz parte de outro, eles pediam que seja apostolado. É só porque meu pai trabalha em cartório e o que acontece no seu caso, como era um documento de identificação e existia foto, o consulado ou a embaixada tem o poder para eliminar a questão de apostilar. No caso de documento, por exemplo, uma certidão de nascimento que não tem identificação ou de um diploma, né? Ou um diploma, ele precisa fazer o apostilamento porque ele vai verificar a assinatura. Porque, por exemplo, interessante isso. Porque o que acontece? Desculpa o seu nome. Marielle. Já o passaporte não precisa de apostila. Exato. Só precisa ser uma cópia autenticada. Exato. Então eu acho que faz sentido isso. Exato. Então todo documento também, né? O documento é seu, é a sua assinatura, você está ali como pessoa, mas, por exemplo, no documento de diploma, o diretor da universidade assinou. Cadê ele? Foi ele mesmo que assinou? Então é isso que os cartórios vão verificar. Entende? Então, até para fazer a apostila diária, você precisa ir num cartório em que aquela pessoa deixou a assinatura dela lá, autenticada para você verificar. Na minha cidade, por exemplo, em Belo Horizonte, deve ter mais de 1000 cartórios, mas você não consegue fazer a apostila diária em qualquer um. Também. E alguém tem alguma informação sobre a apostila digital? Eu sei que você pode fazer solicitação da documentação de maneira digital. Isso hoje já existe no Brasil. Né? Tem um site que unificou os cartórios do Brasil inteiro. E você consegue entrar, fazer a solicitação e eles enviam pelo correio. Você faz um pagamento por boleto, mas... Porque isso já facilita a vida de quem já está aqui, né? Muito. Principalmente documentação que eles pedem, documentação com menos de 90 dias. Várias pessoas têm feito pela internet, pedem para enviar no endereço de alguém e essa pessoa envia a documentação para cá. Obrigada. Então, só pra frisar, então, o apostilamento já porque tem gente perguntando na live. Sim. O ideal é fazer no país de origem, né? Junto ao cartório. Sim. E se já está aqui em Portugal, a ideia é procurar o consulado do seu país para verificar a melhor forma de conseguir o apostilamento. Né? Ou essa do digital, né? Que agora é possível. Porque você consegue não só pedir, mas confirmar a veracidade das assinaturas. Depois, como você está falando só do automático, aí depois eu tenho uma coisa para falar que não aceita um outro documento, dependendo da universidade aqui, porque eu estou em processo. Então eu busquei e você consegue confirmar a veracidade daquelas assinaturas num documento então, depende da universidade, né? Por exemplo, eu pedi um documento online. A minha universidade emitiu, tem assinaturas necessárias lá e o código, então você entra e consegue, através daquele código, qualquer um consegue confirmar a veracidade das assinaturas. Que aí, se tratando de Portugal, cada universidade vai agir de um jeito e pode ser que ela aceite. A minha está em processo de aceitar sem ter sido apostilada. Agora, foi o diploma? Porque eu tinha mandado... Porque isso não cabe nesse automático. Não cabe, no automático. A minha tem peso 4. Então não entra aí. Eu tinha mandado a colação de grau, o documento, o apostilado da minha colação de grau, reconhecendo ali. A universidade não aceitou. Falou que só com aquele documento, por isso que estava escrito ali diploma ou um documento emitido, ela não aceitou esse documento da colação de grau e exigiu o diploma também. Aí o meu diploma eu mandei sem apostilar, porque aí eu falei, eu vou mandar para o Brasil, eu vou pedir alguém lá no Brasil, vamos esperar, até por questão de custo mesmo, né? Porque não é uma coisa barata. E aí eu estou aguardando que está no processo. O seu é o específico ou o de nível?
Vai acabar sendo específico porque ele era peso 4 e aí eu acabei já por direito. Eu vou explicar depois por que é melhor. Mas se tivesse só automático, porque eu queria só mesmo o reconhecimento. O reconhecimento da Mas grau. não era. Eu não era justamente o que você falou, não foi possível. Por causa dessa nota aqui, né? Do CAPS. O meu é 4 e a partir de 5. Entendi. Nos dois próximos níveis que eu vou dizer, depende muito da universidade. Então, por isso que eu vou pedir atenção para que vocês, antes de qualquer coisa, escolham bem a universidade que vocês vão entrar com o processo. E eu vou falar isso na próxima... Pronto, e aqui é muito fácil, né? Ter a cópia do diploma, preenche o formulário que está online na DGES e dá a entrada por lá mesmo, e a cópia autenticada do passaporte. Pronto, outras informações importantes, o custo é de 30 euros, é muito mais barato do que o de nível específico. Tem uma duração também muito menor, que é só de 30 dias úteis, enquanto que os outros são 90 dias úteis. E o reconhecimento pronto, apesar de ser mais simplificado, mais rápido, não é aplicado a todos os países. Então você tem às vezes uma tabela, nesse site aqui, você tem uma tabela dos países que podem dar a entrada, que são todos da União Europeia, mais alguns, como o Reino Unido, enfim, outros que não estão lá. E também tem um reconhecimento só do grau, não é a área. E Brasil pode, se for mestrado ou doutorado, com um CAPS nota 5. Pronto, passando agora para o reconhecimento de nível e específico, que eu acho que é o caso aqui maior de toda a gente. O reconhecimento de nível permite que você reconheça por comparabilidade, de uma forma individualizada, ou seja, se seu amigo, amiga, irmã, prima conseguiu, não necessariamente você consegue, apesar de ser o caminho natural de conseguir, mas eles analisam caso a caso um grau, um diploma de ensino superior estrangeiro, tendo como um nível correspondente ao nível de grau acadêmico ou diploma de ensino superior português. Certificação de grau, ou seja, ele vai dizer que Maria possui licenciatura e Paulo é mestre. Não vai dizer em que, quando, como, qual é a nota, não. Só vai dar te conferir o grau. Este reconhecimento pode ser útil para casos em que a entidade empregadora, se vocês já têm um trabalho, a entidade empregadora está dizendo, olha, eu preciso que você reconheça que você tem um ensino superior, seja lá qual for a área, pronto, o de nível é suficiente, já basta. Ou se você for fazer um concurso público e que seja exigido que você tenha uma licenciatura, um mestrado ou um doutorado, não importa a área, também é o de nível, porque aqui ele só vai dizer o nível que você tem. Tá com carinha de pergunta. Não é parecido com o automático? Muito parecido com o automático. Não é só reconhecimento? Exatamente. Só que o automático é muito mais rápido, muito mais barato, muito melhor. Só que não é para todo mundo. E tem alguns países que não aceitam. No caso do Brasil, só pode ser doutorado ou mestrado e com CAPS, nota 5. Ok. Tem umas restrições, mas é exatamente, é a mesma coisa. Serve como prova de ensino superior sem especificação, certo? Os documentos onde solicitar diretamente nas universidades públicas portuguesas e nos institutos politécnicos, né, caso não seja uma licenciatura, caso seja um curso técnico, é importante escolher, você que escolhe a universidade, você que escolhe o seu instituto politécnico. E é importante que tenha o curso no qual pretende fazer o reconhecimento, né? Não pode ser qualquer uma. É bom que tenha o seu curso e o mais parecido possível. Nesse caso, nem tanto, porque ele só vai reconhecer o nível, né? O seu nível de licenciatura. E sempre tudo passa pela DGES, só que não são eles que fazem o reconhecimento. Então não adianta a gente tirar dúvidas do nosso processo com eles, porque eles só acumulam os processos. Todo o procedimento vai ser feito e dado início na sua universidade, né? Na universidade que você escolhe. Então, por isso é importantíssimo que vocês escolham bem a universidade. Quem não fala português muito bem, assim, tá conseguindo me acompanhar? Sim. Ou muito rápido? A gente pode, no final, tentar tirar algumas dúvidas, certo? Mais específicas. Alguma dica para a escolha da faculdade, Thaís? Depende da área. Sim, que a pessoa coloca aqui, a Sandra Costa.
financeiramente o arroba dela, mas não sei exatamente qual é a área dela. Eu sei que a Universidade do Minho tem uns valores ok. É no norte, né? Portugal. Então, apesar das pessoas estarem aqui, podem mandar os documentos para lá e eles fazem o procedimento. Mas na área de educação, psicologia, não sei outras áreas. Mas vou falar também um pouquinho de como é que a gente vai procurar umas dicas, né? Pronto, então, aqui já tá. O reconhecimento de nível, os documentos necessários, também passa pela cópia do diploma, autenticado, apostilado, passaporte. Só que aqui pode ser necessário, a depender das universidades, alguns documentos a mais. Tanto no de nível quanto específico, eles podem pedir a sua grade curricular, o seu histórico também, e no caso de corresponde ao nível de mestre, você tem que ter uma dissertação defendida, e no caso de doutorado, uma tese defendida. Então depende aqui dos casos, né? Ou se você fizer dança e não tenha uma dissertação, você pode dar o seu portfólio ou obra final, enfim, né? O custo aqui vai depender de cada instituição de ensino, o que muda no automático, né? Porque no automático era 30 euros, você paga a DGES e faz o processo. Aqui cada instituição vai cobrar um valor necessário. Olá, tudo bem? Vai cobrar um valor de cada universidade. Então é importante, vou tentar falar mais devagar. É importante que, ao procurar as universidades, vocês também vejam quais são a condição dos documentos necessários, porque vão ter universidades que vão pedir coisas a mais. E aqui, gente, é importante, eu vou frisar isso mais no específico. É importantíssimo que você veja a grade curricular, as unidades curriculares do seu curso. Porque, por exemplo, psicologia na Universidade de Lisboa tem uma grade curricular completamente diferente da de psicologia na Universidade de Coimbra. Então, é importante que você olhe para as grades curriculares, as unidades curriculares todas, e veja qual é a mais parecida com a sua. Se você tem uma especificidade maior em desenvolvimento de psicologia e desenvolvimento infantil, a Universidade de Lisboa é melhor do que a de Coimbra, ou do que a do Porto. A do Minho é melhor. Então, você vai vendo exatamente qual é a sua unidade comparando com outras. Eu vou falar disso mais no específico, que é essa daqui. Alguma dúvida de nível? Apareceu uma dúvida aqui, mas acho que você já respondeu, que a advogada Luísa Lopes. Luísa Lopes, acho que você é advogada, tá devendo seu arroba. Então suponho que seja advogada, se não for, me perdoe. A Luísa diz, reconhecimento automático só com mestrado ou doutorado, ou se a graduação tiver nota 5, também consegue o reconhecimento automático? Boa pergunta. Mestrado e doutorado, até a data, sim. E não é mais porque, no nosso caso, a nossa licenciatura, né, são de 5 anos, a nossa graduação. Aqui são de 3. E algumas vezes, esses 5 anos pode ser reconhecido como 3 mais 2, ou seja, 3 anos mais 2 de mestrado. Só que são raros os casos, muito pouco os casos que isso acontece. Então, o que é que acontece? Às vezes você tem 5 anos, mas ainda é considerado licenciatura aqui. Porque antes poderia ser um mestrado integrado, enfim, tem algumas, de novo, depende da área de formação e depende também da universidade que você se formou. Olha, no meu processo eu comecei não é mestrado nem doutorado, era para reconhecimento da licenciatura. Se eu tivesse o peso 5, ia ser automático. Ia ser automático? É porque ela fez a pergunta se para dar também, se disse, não, só mestrado ou doutorado. Não, o meu processo foi para a licenciatura, só não avançou porque a minha universidade não era peso 5. Mesmo automático? Tá bem. Sim, tá só bem. Quando foi que você deu esse... que me deram é que se eu estou usando peso, qual que é o termo correto? Nota, é porque a gente fala mais peso. A gente entende. Se tivesse o peso 5,
Poderia ser automático. Poderia ser automático. Não foi porque ela tem peso 4. Entendi. No site da DGS tem dizendo que só mestrado e doutorado. Mas eu não sei se foi agora, né? Pode ter sido uma coisa de agora. Ou, de novo, é importante que a gente olhe lá no site para poder ter essa informação mais específica. Porque no site está dizendo explicitamente. No caso de você ter mestrado e doutorado, peso 5. Mas eu acho que pode ser também a minha leitura, né? Deve ter menos de 3 meses que eu entrei com o processo. Então, se no caso você tem nota 5 no CAPES, a sua universidade tem nota 5 no CAPES, né? E tem... e você é licenciada, né? Tem só licenciatura, pode ser que você consiga entrar com o automático. O automático não diz qual é a área. Sim. Você só diz o seu grau. O específico, ele é o caso em que muita gente aqui se encaixa. Porque ele não vai dizer só o seu grau, ele vai dizer também a sua área de especialização. Que é o que a gente tem mais interesse. Porque só se a gente tiver já um emprego, ou outros planos, né? Outros planos aqui, que você não vai querer ter um diploma que especifique o que é que você faz. Então, se você quiser trabalhar na sua área, é sempre importante que você tenha um diploma que especifique. Então, por isso que no seu caso, me lembra seu nome de novo? Júnia. No seu caso, você fazer, mesmo que você não tenha tido o primeiro pensamento de fazer específico, vai ser muito importante fazer o específico. Porque o específico vai te dar a área de formação que você tem. Assim, não é o meu interesse. Eu vou fazer porque eu não tenho outra saída. Não seria o meu interesse. Porque eu fiz só o curso. Eu só sou bacharel em Direito. Eu não prestei exame. Eu trabalho em outra área e não prestei exame no Brasil. Então, aí é um processo. E agora o acordo que tinha tá suspenso. Então, não vale a pena. Não é que não vale a pena, cada um sabe o que vale a pena. Não vale a pena. Para mim, Júnia, hoje, não interessa. Eu só preciso do nível. Dizer que você é licenciada. Que eu procurei emprego, precisava do nível, né? Do nível apenas. Porque o que acontece? O reconhecimento de nível e o reconhecimento específico, você vai gastar o mesmo dinheiro e vai esperar ao mesmo tempo. Então, já que você vai fazer o mesmo procedimento, é melhor você já fazer o específico. Porque futuramente você vai estar no seu diploma de reconhecimento, dizendo lá que você tem reconhecido licenciatura em Direito. Esse direito pode te servir futuramente para outra coisa, do que só ter licenciatura, entendeu? Então, ainda bem que surgiu esse, porque imagine, gastar o mesmo dinheiro, esperar ao mesmo tempo e ter seu lá licenciado, mestre, doutor. Já tem logo específico, doutor em psicologia, né? Mesmo que seja o seu caso. Entendeu, Júnior? Mas pronto, falando aqui um pouquinho, né? Permite reconhecer um grau de diploma de ensino superior estrangeiro que seja idêntico ao grau acadêmico ou diploma de ensino superior português. É através de análise casuística, também de caso a caso, do nível, duração, conteúdo programático numa determinada área de formação. E aí vai mesmo precisar de várias documentações que são diferentes, né? Porque ele vai ter toda a grade, histórico, cada ementa de cada unidade curricular. Aqui já temos um exemplar de como é que acontece. E para quem quer trabalhar na área de formação, isso importa, é o mais importante. Aqui é importante também porque não é... Muita gente questiona, né? Mas eu tirei 10, porque no Brasil é de 0 a 10, né? A nota. Mas eu tirei 10, eu encerrei meu curso com 10. E aqui eu recebi um 18, um 17. Não é necessariamente equivalente. Se você recebe a nota total no Brasil, não significa que você vai receber a nota total aqui. Porque eles analisam depois, faz um cálculo de como é que foi seu desempenho em cada disciplina, em cada unidade, e fazem um cálculo e tira a nota geral, né, do curso. Então isso não é atribuído, é de 0 a 20 aqui. Onde solicitar também diretamente nas universidades públicas ou nos institutos politécnicos públicos, sempre públicos, portugueses. E pode ser em qualquer. Eu estou a viver aqui em Lisboa, não importa, vocês podem pedir isso em outra cidade, em outra região também.
que precisa ser necessariamente aqui. aqui. Tem que preencher aquele formulário da DGS? No meu caso, foi a universidade que preencheu. Eu não passei nada pela DGS. Eles que passaram. Porque toda vez eu tô empatando nessa parte do formulário, porque tem umas coisas lá que eu não entendo. Tipo, não tem como mudar. Pois é. Eu sugiro que você vá direto com a universidade. Porque eles preenchem, ou eles te ensinam, ou fazem o que você tem que dizer pra preencher o formulário. Isso. É porque eu não tava entendendo também a minha dificuldade era no formulário. Tem coisa lá que eu não sei como que preencher. Tipo nota, crédito. Não. E eu até aconselho vocês a não preencherem sozinhos. Porque se vocês mandam uma coisa uma vez só, é muito difícil cancelar. Ou tipo, errei. Tem como, mas é mais difícil, é mais dificultoso. Então, se você já vai fazer o processo por uma universidade, porque é obrigatório fazer pela universidade, tanto de nível quanto específico, tem que passar por uma universidade. De novo, só o automático que é a DGS que faz. Já que tem que passar pela universidade, deixa a universidade fazer tudo, né? Deixa que eles se ocupem. Não tava conseguindo... Porque fazer eu vi isso, que né? tinha que ter a ementa, que era o bom. Pois é. Mas como se eu posso mandar só 10 arquivos de 2 folhas? Tem 70 páginas ali. Exato. Não vai dar certo. Não, eles conseguem fazer isso. Tranquilo. Ou dizer como é que faz. Né? Mesma coisa, mesmos documentos de nível. De novo, vou repetir isso. Cada universidade pode ser que peçam coisas a mais, né? Então é importante que a gente também esteja ligado nisso. Mas é basicamente cópia do diploma, apostilhada e passaporte autenticado. Depois tem todas as ementas, cada ementa que como a Rafaela fez, né? Cada ementazinha assinada não precisa ser apostilada, só o que precisa ser apostilado é o diploma. As ementas precisam ser autenticadas. Eu autentiquei e apostilou. Cada ementa? Não, é porque a universidade escrever, dizendo que é... Ou vocês podem ser muito organizadas como a Rafaela e fazer isso. Eu pedi pra universidade escrever que era um documento só, que eram as ementas. E aí eles fizeram uma termo de abertura e um termo final e eu só apostilei no final. Maravilha. E eu já só autentiquei a assinatura final, que é a mesma. Que é a mesma do Sindra, né? Olha, gente, como eu cheguei aqui há 7 anos, o meu caso, ele era experimental. Então, em 2019, né, que é quando lança essa plataforma, as coisas ainda também estavam a ser reconhecidas pelas pessoas, né? Ninguém sabia trabalhar dessa forma. Eu acho que agora, se você chega numa universidade brasileira e pede, né, eu acho que eles já também se organizam, já estão mais organizados para saber o que você é necessário. E as universidades portuguesas também estão muito mais preparadas para entender o que você precisa e dar a informação certa, né? Então, eu acho que agora está muito mais organizado do que quando eu fiz, por exemplo, que era uma coisa de lá para cá, né? Que as pessoas foram se organizando mais. Pronto, a Rafaela apostolou a mim, fez um caderninho bonitinho e é bom para garantir, né? Mas só o que precisa ser apostolado mesmo é o diploma. De novo, pode ser que algumas universidades queiram que vocês apostilem todas as unidades curriculares, né? Todas as descrições das unidades. Mas de novo, isso é a especificidade de cada universidade. Então é importante que vocês escolham uma universidade primeiro. É o primeiro passo, né? De acordo com o seu grau, com a unidade curricular mais idêntica possível e dê entrada numa universidade em que isso seja mais parecidinho, para não ter erro. E sigam as documentações que eles exigem. Eu tô aqui... Eu tô lá no Brasil, não sei se alguém aí na live tá no Brasil. Já pode dar entrada no Brasil. O Sandro Costa financeiramente pergunta se é possível fazer a solicitação do reconhecimento antes de vir para Portugal. Pode. Você tem que estar aqui, né? Pode. O que é que acontece? Como dura 90 dias úteis, eu até sugiro que as pessoas que estão no Brasil já façam isso. Depois vai ter que existir uma apresentação da pessoa para o reconhecimento, né? E aí eu não sei como é que isso acontece agora, atualmente. Mas as informações que eu fui recolhendo nos sites diz que é bom você começar já no Brasil, né? Esse processo. Que você já tem mais tempo e já consegue ganhar tempo, né? Isso.
E em caso de o pedido ser negado, porque o Arthur João sozinho pergunta, né, se o seu pedido for negado, tem como recorrer, pedir uma nova... Eu acho que sempre tem como recorrer, né? Eu não conheço nenhum caso que o pedido foi negado. Só se, por exemplo, você tenha você deu entrada num reconhecimento que era diferente daquele que você deveria ter dado. E aí eu acho que a Júnia pode contar um pouquinho pra gente, né? Como foi a experiência aí só dela. me direcionaram para aquilo que deveria ser feito. Perfeito. Enviei, me orientaram no que estava faltando. E ainda não me deram, enviei o diploma sem o apostilamento, né? Mas com a condição de verificar. Perfeito. E ainda não responderam. Mas tá recente, tem acho que 10 dias, 8 dias. Então, para mim, né? Muito dá pouco, para esperar né? muito ainda. Claro. Assim, eu sei, né, que dá, eu sei que eu vou esperar ainda. Então, é isso. Não negaram, não reprovar, não encerrar. Até porque, assim, é achismo mesmo, achômetro, mas ninguém pode encerrar uma coisa sem justificar. Então, aquilo que for possível, olha, tá faltando isso, e é só aquilo que não encaixar mesmo. Então, eu acho que se for negado, é entender o motivo, o porquê foi negado, exigir até, falar, não, então, por que foi negado, e trabalhar em cima do erro, da negação. Exigiu foi nota, exigiu outro documento, exigiu, o que foi exigido? E aí a gente... E eles te reencaminharam para outro reconhecimento. No meu caso, só foram me orientando aqui não é possível, faça isso. Fiz. Olha, não é possível assim, ainda falta uma documentação. Enviei. Pronto, então Boa. E a outra coisa que acontece muito, agora que eu lembrei, Ju, também, é que como nossa graduação são 5, né? As pessoas pedem para fazer reconhecimento de mestrado. Primeiro. Então, um reconhecimento específico com mestrado. Licenciado, mas mestrado integrado. E as universidades falam, não. Eu nego para você o mestrado, mas te dou a licenciatura. Sempre dá alguma coisa. Não nega completamente tudo. Tipo, não, esse pedido de mestrado não rolou pra você, mas a gente tá te dando uma licenciatura aqui. Entendeu? E não necessariamente a nossa graduação é 5, né? Alguns cursos nossos que são 5. Perfeito, é verdade. Direito é 5, mas tem muitos de 4 anos. Muito mesmo no Brasil. Mas 4, né? 4 ou 5. Nenhum de 3. Tem algum de 3? Não. É o outro. Politécnico, né? Tecnólogo. Mas é 2, né? Nem 3. Mas a grande maioria Ou isso, né? Você pode cursar como disciplina para poder fazer a equivalência com prova. Me oferecer isso também. Me oferecer não. Tinha essa outra opção de cursar uma ou duas disciplinas específicas do direito. Também poderia ser Poderia fazer isso, né? Ou seja, eles não negam, só te dando só dão possibilidades. outras possibilidades, né? Isso é ótimo. Pronto. Vamos voltar aqui. Então, também, de novo, com o reconhecimento de nível, né? É exatamente igual ao específico, depende de cada instituição de ensino o custo e a duração são máximo de 90 dias úteis. Isso é um tempão. Então, quem quiser começar lá do Brasil, tiver aí e quiser já começar esse processo, ótimo. E quem tá aqui ir fazendo, esperar, né? Na verdade, fazer o mais rápido possível, escolher o mais rápido possível a universidade, para não perder tanto tempo. Tá, nos casos de reconhecimento de nível específico, deverá selecionar a pessoa, né, o candidato, deverá selecionar uma instituição de ensino superior portuguesa que lecione com cursos comparáveis com o seu. E isso é muito importante, gente, porque tem muita gente que pede o reconhecimento, mas que não olha essa especificidade. E isso pode ser crucial na hora de você escolher ou de te darem fazerem um reconhecimento mais célere do seu processo, né? Mais rápido. Então, escolham bem a universidade, escolham bem o curso que vocês estão, leiam, vejam a grade, né? Se tem mais, eu falo muito do meu caso, mas traduzam isso pro caso de vocês, né? Que é, vejam qual é a área que é mais dominante. Se é a área da saúde, se é a área do desenvolvimento infantil, se é a área das organizações. Então, veja exatamente qual é a área mais dominante da universidade para vocês conseguirem
fazer isso de uma forma mais compatível com aquilo que vocês têm, né? E querem. Tá, algumas informações e dicas importantes. Eu também tive a tendência de colocar isso aqui a partir do meu processo, né? Do meu caminho. Que foi... É importante que a gente... Se a sua profissão é regulamentada aqui, ou seja, tem uma ordem, né? Ou tem um conselho, que a gente chama de conselho no Brasil em algumas profissões, ou tem uma ordem, procure essa ordem, né? Veja como é que faz para vocês se regulamentarem aqui. O que é que eles precisam, né? Eles vão dizer, olha, a gente precisa do reconhecimento específico. Ou a gente precisa de um reconhecimento de nível e um mestrado aqui. Então, às vezes, você nem precisa fazer tudo isso, porque às vezes para a ordem, ou para o conselho que regula a atividade de vocês aqui, talvez precise de muito menos. Então, é importante que vocês sempre olhem para esse organismo que vai regular a atividade, né? Para vocês conseguirem fazer esse exercício profissional. Compatibilidade acadêmica, ou seja, aquilo que eu falei antes, né? Recorrer a universidades com currículo acadêmico mais parecido, não a qualquer uma que tenha direito, mas se puder ser mais específico, melhor. Eu coloquei aqui, está em grupos de brasileiros ou da sua nacionalidade para saber quem já fez esse processo. Porque o que acontece? Tem alguém que já fez o processo, como Júnia, como Rafaela, que tem experiência, como eu, que a gente pode já dizer, olha, para psicologia e desenvolvimento infantil, faça aqui nessa. Eu fiz e deu certo. Então, vejam com quem já fez isso. Tem muitos grupos de brasileiros e devem ter muitos grupos de outras nacionalidades que já fizeram esse processo e que podem nos ajudar, para a gente não ficar aqui quebrando cabeça sozinha, né? Partindo pedra, sendo que já uma galera já conseguiu fazer isso, né? Já tá mais... já passou por algumas coisas, então já consegue dizer qual é o caminho, né, pra gente. O reconhecimento de nível específico precisam de documentações iguais, custam valores iguais e possuem prazos iguais, portanto é mais vantagem fazer logo o reconhecimento específico. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Se vocês estão na dúvida, é melhor sempre fazer o específico. Porque não é uma coisa que custa 30 euros uma e 500 euros. Vai ser 500 euros na mesma. Então, já que vai ser 500 euros, é melhor especificar. Se os documentos forem originalmente emitidos em inglês, francês ou espanhol, não há necessidade de tradução. Para a galera que fala francês. Se vocês têm um documento que está em francês originalmente, não precisa ser traduzido. Não precisa? Não. E isso é muito importante porque nenhum outro país da União Europeia faz isso. Só Portugal. Então, se estiverem nas línguas... nas línguas da União Europeia, né? Principais da União Europeia, que é inglês, francês ou espanhol, não há necessidade de tradução. A menos que a universidade peça. Se a universidade pedir coisas muito específicas, aí vocês talvez precisem traduzir. Mas, de um modo geral, o que está lá no site da DGES é que não precisa de tradução se originalmente estiver nessas línguas. Vai precisar, no caso, de outras línguas que não são originais, né? Não tem essa... E aí precisa fazer a tradução, aí vai ser sempre que fazer a tradução em português. Não pode fazer a tradução para o francês ou para o inglês e querer reconhecer aqui. Então, já que vai fazer a tradução, tem que se fazer essa tradução sempre em português. Por cada diploma, só é possível submeter um único pedido. Não dá para submeter vários. O automático, específico e ver o que é que dá. Não. Só pode ser um procedimento. Então, vejam bem qual é a necessidade que vocês têm, como a Júlia falou, né? Eu só queria o grau. Então, eu fui pro automático, que era mais barato, mais rápido e... Né? Então, vejam isso, o que é que vocês precisam necessariamente, para não ter que fazer 2 procedimentos, porque um vai anular o outro e pode dar complicações para vocês. Então vejam bem certinho, direitinho, antes de vocês entrarem e se inscreverem em uma outra plataforma, né? Pronto, a DGES apenas disponibiliza já a plataforma online de reconhecimento, eles não apreciam, né, a documentação. Quem vai apreciar a documentação é a universidade que vocês escolhem. Então não adianta bater lá para pedir nenhuma informação. É a universidade que vocês precisam pedir, né? Tanto o formulário online como a plataforma são universais e partilhadas. Todas também pela DGES no site.
E todas as instituições públicas de ensino precisam passar por lá. Pretende efetuar, como tal, se pretende efetuar um pedido de reconhecimento para uma instituição, basta aceder ao formulário online e escolher a instituição que pretende. No meu caso, foi a universidade que fez esse pedido online, né? Porque o formulário, eu não fiz um print do formulário porque eu pensei que a gente pudesse entrar aqui, né? Rapidinho. Mas se vocês forem no site, vai ter lá, formulário online. Basta clicar e ele vai dizer lá, vai colocar 3 opções. O que você quer? Então, eu quero trabalhar na minha área. Pronto. Aí, a partir disso, ele vai dando uma série aí tem lá, nível específico. E aí, abre o formulário online. Não é um formulário que você preenche à mão, né? É um formulário online. A Rafaela tem essa experiência aí. E podem ajudar, a universidade que vocês escolherem podem ajudar a fazer isso. Eu abri mais 15 vezes, já fechei, abri e fechava. Isso não tá certo. Até tirei foto das dúvidas que eu tava. Não dá, não vai. Veja com a universidade, eles ajudam com certeza. Um resumão, pra gente passar para outros tópicos, que é, antes de submeter, sempre verificar se a solução se aplica ao seu caso, de grau, diploma, etc. Ao saber exatamente qual tipo de reconhecimento adequado, entrar em contato com a universidade ou instituição superior. Então, já sei o que eu quero com o meu diploma, já sei o que eu quero com a minha formação. Procuro uma universidade que tenha um curso parecido com o meu, né? Uma grade parecida com o meu. Ter todos os documentos necessários para começar o pedido pelo site, no caso da DGES, no caso se for automático, ou pela instituição de ensino superior, se for de nível ou específico. Sempre em caso de dúvidas, vai lá no site da DGES. Não acredite em mim, acredite no site. Eles têm... Pronto, às vezes está mais complicado, né, com outra linguagem, mas tem tudo lá, tudo muito completo, e eles podem fazer aqui dar uma informação muito mais específica e detalhada daquilo que você precisa. Então, em caso de dúvidas, sempre procurem o site. Sempre. Vai ter todas as informações lá. Pronto. Eu não sei aqui se é interessante falar sobre isso aqui agora. Ou não. Ou a gente pula para o que a Ana tem a dizer. Isto é importante para a minha parte também. Então pronto. Eu vou falar rapidão sobre isso. Vou dizer, só para ter noção em relação ao curso técnico. O curso técnico que eu fiz foi de 2 anos. Só que era depois do ensino fundamental do ensino médio. Entendi, eu sei qual é. Tá, não sei se é o caso aqui. Mas, pronto. Quando a gente vem aqui para Portugal com o ensino superior, não precisa ter necessariamente a equivalência do ensino básico, porque você tem um grau a mais reconhecido, né? Você tem um diploma de um grau a mais, então necessariamente você passou pelo ensino básico, secundário. Então você não precisa necessariamente ter isso. Só que, o que que acontece? Às vezes abriu agora, recentemente, uma coisa do consulado da Embaixada do Brasil, para trabalhar na Embaixada num almoxarifado administrativo. E eles pediam um comprovativo de 2º grau, 12º grau. Então, já que o seu tá rolando ainda, né? Tipo, vai demorar meses para você ter o seu diploma específico, etc. Você já pode conseguir coisas com uma equivalência, que é depois o que a Ana vai, o que você pode conseguir aqui com a Ana, com essa equivalência. Eu posso já dizer, ou seja, no caso de quererem fazer uma formação, portanto, agora já estivemos aqui em cima, não é? Exato. Não sei bem o que é que eu vou conseguir acrescentar, mas agora vamos baixar um pouco, não é? Que é isso que se trata agora e que é isso que estava a falar. Ou seja, imaginem que vocês, enquanto estão à espera, ou porque não trouxeram o documento, ou porque não sabem quando vão conseguir finalizar a equivalência, o reconhecimento do diploma, então vocês não querem parar, não é? Querem trabalhar, querem integrar-se, querem fazer algo. Então, podem querer investir numa formação de nível secundário ou de nível básico, dependendo do nível que têm. Então, pode valer a pena, e às vezes acontece no nosso centro de formação, depois mais à frente volto a falar um bocadinho mais sobre isto, aparecer alguém que realmente é licenciado, mas como não tem como comprovar a licenciatura, opta por usar o certificado de nível secundário
porque a equivalência é mais rápida e mais fácil junto a uma escola secundária, do ensino secundário da rede pública e do Ministério da Educação, e com esse diploma pode candidatar-se ou a ofertas de trabalho, como a Thais estava a dizer, ou então uma formação diferente, uma formação do nível abaixo, não licenciatura, não mestrado, não. Pronto, e isto pode ser útil em algum momento da vossa vida, é essa a questão. E acho que é por isso que posso ajudar um bocadinho, mas na realidade eu aprendi imenso aqui com todos e já está a ser muito boa esta sessão. Vamos ter uma solução aqui, bônus. Uma pergunta, por exemplo, eu não trouxe, eu só tenho meu documento de licenciatura. E eu tentei, por ser mais rápido, a princípio eu precisava do 12º, que fala aqui, né? E aí eu fui na escola e tentei com o meu grau fazer. Eles não aceitam. E eu tentei, falei, se eu fiz universidade, por óbvio, eu já fiz o ensino médio. Mas não aceito, então é só com o documento. Então se quem está aqui, que for só curso superior e não tiver documento do ensino médio, eu estou falando muito Brasil, mas do 12º aqui, tem que gastar o dinheiro e pedir tudo, porque não aceito. Sabe porquê? Porque em Portugal, não sei no Brasil, nem noutros países, é possível fazer o ensino superior sem ter feito o secundário. Nós podemos fazer isso, sim. Aqui é possível. Sempre foi possível toda a vida, através de um sistema que era o sistema ad hoc, candidatura ad hoc ao ensino superior, mas hoje ainda é possível através de um programa que é o Maiores de 23. Você pode candidatar-se ao ensino superior sem ter concluído, não todos os cursos, por exemplo, medicina não dá, engenharias acho que não dá, mas algumas formações, por exemplo, psicologia dá e outros cursos, você pode candidatar-se sem ter concluído o secundário. Então, não é óbvio que quem tenha a licenciatura tenha necessariamente, para nós, em Portugal, não é óbvio isso. Para nós não é possível. Para nós não é possível. Mas para nós é. Você tem que fazer uma série de provas, entrevistas, mas você pode entrar no ensino superior. Há umas vagas específicas para estudantes que sejam... Agora já não se chama o sistema ad hoc. Toda a minha vida se chamou ad hoc e agora chama-se Maiores de 23. A pessoa tem que ter 23 anos no ano anterior em que vai fazer a candidatura. Mas pode candidatar-se diretamente sem ter concluído o ensino básico ou o ensino secundário. Minha filha entrou como aluna externa. Entrou com 23, que ela na verdade nem tinha 23 na altura. Ela não tinha concluído o 12º. Na verdade ela tinha pedido no inglês, ficou na dependência do inglês. E ainda assim, mas mesmo assim ela entrou na universidade, mas como aluna externa, até concluir cá e entrar. Exatamente. E enquanto não conclui, que é outro problema que às vezes acontece, não tem grau nenhum. Exato. Só quando concluir a licenciatura ou o mestrado. Pronto, agora eu também não vou entrar por aí, porque há também uma mudança nas nossas licenciaturas, que a Thais abordou, que agora são todas, incluem o mestrado, está integrado, não é? Portanto, isto torna aqui as coisas e o processo ainda mais confuso. Nós já tivemos, no meu tempo, as licenciaturas aqui em Portugal tinham 5 anos, ou 5 anos de psicologia. Sim. E depois podíamos fazer um mestrado, mas agora não é assim que funciona. Pronto. A nossa estrutura também mudou com o acordo de Bolonha na Europa e, portanto, isso também modificou a estrutura das nossas licenciaturas. Mas sobre isso eu não sei muito, se não vou alongar. Mas esta é a grande questão, por isso é que realmente há outra forma, e eu se calhar posso, não sei se a Thais ainda tem... Não, eu acho que eu queria dizer depois. A gente pode ir fazendo esse bate-bola. Pronto, isto aqui, posso já começar por aqui, porque acho que é o assunto realmente, se calhar até há coisas que não, se calhar para vocês não são tão interessantes, mas só muito brevemente, porque se calhar não vou ter outra oportunidade, só de explicar. Todos conhecem a Santa Casa, já ouviram falar. Pronto, então, só para explicar que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é uma Santa Casa diferente de outros concelhos, que é importante explicar isto, tem um papel, porque tem um papel muito específico, não é porque seja melhor que as outras, não é isso. Mas na cidade de Lisboa, a Santa Casa tem uma intervenção diferente. Este é um organismo cujo objetivo é a ação social, ou seja, só muito breve, nem me vou alongar muito para não dar muita informação, ou seja, o nosso objetivo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é ajudar as pessoas que estejam numa situação mais vulnerável, mais desprotegida, a terem melhores condições de vida, sejam elas de saúde, financeiras, trabalho, formação, que é o caso do meu serviço. Pronto, mas isto é o objetivo das pessoas que moram em Lisboa. Infelizmente, a Santa Casa só chega até aos limites de Lisboa cidade. Pronto. E é nesta instituição, só para explicar, que o centro de formação onde eu trabalho se insere.
E o centro de formação tem 2 grandes serviços, que eu acho que também é importante explicar isto, porque se calhar vocês já ouviram falar de uma coisa que é o Centro Qualifica, se calhar já até chegaram ao portal Qualifica, que tem onde se encontram as formações, não sei se já alguma vez ouviram falar, mas pode ser que vão explorar a partir de hoje. E então, os Centros Qualifica têm uma missão muito específica que eu já vou explicar, mas nós temos dentro do Centro de Formação este Centro Qualifica. O Centro de Formação tem diversas ofertas formativas que eu no final posso explicar para vocês saberem. Mas o Centro Qualifica tem uma outra missão. E a missão do Centro Qualifica é, por um lado, avaliar todas as pessoas que nos procuram, ver o que é que elas, no fundo, o que é que elas já fizeram em termos de experiência de vida. Isto para nós é muito importante, não só o que estudaram, mas também o que estudaram e que comprovativos conseguem trazer daquilo que estudaram. E também o que querem alcançar. Em função disso, não é? Dependendo de onde nós queremos chegar, não é? Ainda há pouco estávamos a falar, pode ser interessante o específico, pode não ser, porque se eu quiser candidatar-me só como licenciado, se calhar, ou para me despachar a licenciatura, só o grau é suficiente. Pronto, isto depende do que nós queremos alcançar, tudo isto tem efeito. E o Centro Qualifica tem que fazer isto. A missão do Centro Qualifica é fazer orientação de carreira, ou seja, orientação vocacional. Isto é a principal missão. E eu estou nesta parte, sobretudo, de acolhimento dos candidatos, avaliar o que é que eles trazem e para onde é que querem caminhar. Depois, o Centro Qualifica faz outra coisa, que é talvez muito importante, pode ser importante para vocês também, que é o reconhecimento de competências, que é diferente do reconhecimento de diplomas. Pronto. O reconhecimento de competências é uma coisa que funciona assim. Ok, eu tenho que saber falar português. Isto é uma coisa que infelizmente é importante. Porque nós só fazemos o reconhecimento de competências através da língua portuguesa, que é uma das áreas especificamente a validar. E, portanto, a pessoa tem que saber falar português. Mas dizemos assim, olha, a pessoa não trouxe o certificado. Não tem. Há pessoas que vêm de países em guerra. Nem sempre todas as pessoas conseguem trazer os certificados. Não é? Então nós podemos fazer aqui outra coisa. É, com estas pessoas, iniciar um processo de reconhecimento e validação de competências no sentido de perceber onde é que elas trabalharam. Não interessa se foi em Portugal ou fora de Portugal, porque interessa-nos aqui a experiência. Está bem? O que é que elas já aprenderam, em que é que fizeram formação, o que é que sabem fazer. E pela via da demonstração de competências, nós também podemos chegar a um nível de qualificação não superior, infelizmente. O ensino superior tem que ser por esta via que a Tânia explicou, mas ao nível, por exemplo, do básico ou do secundário. Isto é possível através do reconhecimento de competências. É outra via, no caso de realmente uma pessoa não ter, só que é um processo um bocadinho mais longo e demorado do que é flexível, ou seja, pode ser feito à medida do candidato e do tempo que o candidato dispõe. Por exemplo, no nosso centro só fazemos durante o dia, porque o nosso objetivo, ligando com a Santa Casa, nós atendemos muitas pessoas desempregadas. Então, muitas vezes as pessoas têm disponibilidade durante o dia e nós vocacionamos para trabalhar durante o dia. Mas há centros Qualifica que trabalham à noite, que trabalham fora do horário normal de expediente, do horário laboral, para poderem atender toda a gente. Portanto, é possível iniciar este processo de reconhecimento no caso de não ter documento certificado escolar e tentar obter uma equivalência de estudos em Portugal. Nunca, neste contexto, só mesmo ao nível do básico ou do secundário. Portanto, o que nós fazemos lá no centro é precisamente com cada pessoa que se inscreve, a única coisa que realmente é imprescindível é a situação regularizada. Nós não conseguimos trabalhar só com o passaporte. Porquê? Porque nós, como estamos registados junto da Agência Nacional para a Qualificação, que pertence ao Ministério, nós precisamos de registar todos os candidatos e eles precisam de ter o documento, a autorização de residência para nós conseguirmos, infelizmente, registar, ou pelo menos algum documento que nos diga que vai ser emitido dentro de um determinado tempo. Pronto, com isso já conseguiríamos, com a validade e com o código, já conseguiríamos normalmente fazer a inscrição. Sem isso nós não conseguimos. Mas todas as pessoas podem procurar-nos e pedir esta avaliação, se seria possível ou viável, se faria sentido, se seria melhor, mais rápido, porque isso depois também tem que ser avaliado. Porque imaginemos que uma pessoa, quando vamos fazer o reconhecimento de competências, chegamos à conclusão que há muita necessidade de formação. Ela pode ser feita, mas isso pode demorar o processo. Tal como no ensino superior, não é? Porque puseram a fazer duas disciplinas ou 2 unidades, não é? Aqui também pode acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa que vai junto de nós para tentar obter uma equivalência, um reconhecimento de competências para certificação ao nível do 9º ano de escolaridade. Nós não dizemos grau, dizemos anos, pronto, isto
Então, o que é que chegamos à conclusão? Esta pessoa não tem inglês, por exemplo, não tem domínio da língua inglesa e é preciso. Pode ser outra língua, mas no nosso centro, por exemplo, nós só fazemos de inglês. Há centros que podem fazer ao nível do francês e do espanhol. Então, se a pessoa não tiver este domínio, vai precisar de formação. Se precisar de formação, pode ser mais demorado até conseguir fazer tudo. Porque o processo de reconhecimento de competências pode não se permitir logo de uma só assentada fazer, de uma só vez, fazer a equivalência escolar. Mas este é um outro caminho que pode ser possível e que pode ser útil para um emprego, para um concurso, para uma outra formação. Imagino que quer fazer formação de cabeleireiro. E não tenho o 9º ano, preciso ter o 9º ano, não tenho o 9º ano comprovado, não é? Não tenho... Então pode ser uma forma mais rápida de obter uma equivalência ao 9º para depois fazer este curso. Pode ser uma outra forma, um outro caminho. Pode fazer sentido. Tinha alguém aqui que falou que trabalhava com cabeleireiro. Sim. E que poderia ser. Lembrei-me disso. Sim, mas no seu caso tem mesmo o diploma de cabeleireiro, não é? Sim. Pronto, eu não sei se depois tem também a certificação escolar ou não, mas para trabalhar como cabeleireiro eu acho que não vão pedir escolaridade, ou pedem. Podem pedir. Depende. Não sei, porque eu normalmente vim através de saúde, tratando de saúde. Estou de junta médica, ainda não comecei a trabalhar. Ok, não pode trabalhar nessa área. Pronto, depois são outros problemas que podem surgir nas nossas vidas e que nos podem impedir de trabalhar em determinadas áreas. Sim, realmente, por vezes, pode acontecer. Pronto, eu não sei se já há alguma questão sobre o que eu acabei de explicar do reconhecimento. Eu tenho uma pergunta a nível de conhecimento mesmo, de informação. Aí eu não tenho inglês, por exemplo. Eu falo português, mas eu não tenho inglês. O centro também me dá essa formação? Sim, nós fazemos. A questão é, por exemplo, nós não estamos a fazer neste momento o processo de reconhecimento de nível secundário, que seria se calhar o mais ajustado para si. Não, eu estou dizendo do 9º ano. Não, foi o que você deu de exemplo. No nosso centro só fazemos inglês, mas tem outra língua, por exemplo, outra língua que você fala, francês ou espanhol. Muito mal inglês. Pronto, então, porque nós lá no centro tem a ver com os nossos recursos, não é? Com as capacidades que nós temos. Nós temos lá formadores de inglês, portanto nós fazemos o nível do inglês. Neste caso, o que aconselhamos depois a pessoa é das duas uma. Ou a pessoa procura uma formação fora, pelos seus próprios meios, pode ser, ou então nós fazemos lá no centro. Temos é que ter uma turma de 9º ano, porque nós também fazemos formação. Ou seja, nem todas as pessoas têm as qualificações que vocês têm aqui. Todos têm qualificações, pelo menos no início, quando falámos um pouco, todos têm qualificações de nível superior. Pronto. Mas nós temos. Não, eu não quero. Não, desculpa. Eu quero falar uma coisa que já fechou a turma aqui agora. Eu ia falar para ela, não, só estou perguntando, que às vezes tem pessoas que não trouxe o diploma, tem pessoas que. O custo é alto, né? Para a gente que está aqui, qualquer coisa que você faça fora, é muito alto. Então, é isso que eu queria saber. A gente pode fazer essa, né, chegar a isso. Eu não tenho inglês. Por exemplo, se fosse hoje, se fosse o meu caso, eu não teria uma segunda língua fluente, não. Então, mas também não tenho dinheiro. Sim. Aí o centro me oferece. É só para informação que a gente vive. Bem perguntar. Esse é o objetivo. Se soubermos mais, podemos ajudar os amigos. A gente pode ir formando outras pessoas. Dá para você fazer isso. Sim, o custo é muito menor. O tempo é maior, mas sim, o tempo é maior, obviamente. Porque se não houver uma turma no momento a começar exatamente quando você entra em processo de reconhecimento, pode ter que esperar até a disciplina começar. A unidade, também nós chamamos também o FCD, a unidade de formação de curta duração começar. A pessoa pode ter que aguardar um pouco mais. Vai trabalhando nas outras áreas, porque o reconhecimento de competências tem 5 áreas. Desde o básico, o primeiro ciclo, até ao secundário. Sendo que no primeiro ciclo não exige língua estrangeira, portanto, uma pessoa que faz equivalência, neste caso, o reconhecimento de competências para o primeiro ciclo, para o 4º ano de escolaridade em Portugal, não precisa de ter domínio de língua estrangeira. Para o 6º e para o 9º necessita. Para o secundário também, mas já entra, a língua estrangeira está integrada nas várias unidades que vão aparecer e que têm que ser reconhecidas. Como é que isto funciona? Vou dar o exemplo do 9º ano, porque acho que é assim um nível médio e que por aqui conseguimos perceber. Então, tem 5 áreas, ou 4 essenciais, e a língua estrangeira, que é a cultura, língua e comunicação, que necessita de português e também outras linguagens, escrita, leitura, oralidade, interpretação de sinais, portanto, tem esta área. Depois tem matemática para a vida, que é outra área que é necessária.
A sociedade, aliás, a cidadania e a profissionalidade, que tem a ver com os conhecimentos que temos de como a sociedade se organiza, os serviços, os nossos recursos pessoais, sociais, os nossos direitos, os nossos deveres. As tecnologias, que agora se chama, mudou também de nome, competências digitais, portanto, que hoje em dia já é muito mais do que usar um computador, não é? É usar os recursos digitais. E a língua estrangeira, pronto, que neste caso, no nosso caso, costuma ser o inglês. Pronto. Depois, a pessoa pode ir trabalhando, o que é que a pessoa tem que fazer? Ok, chego ali e digo, ok, eu aprendi a comunicar no trabalho que tive, porque eu fazia atendimento ao público. Então eu vou explicar tudo o que eu fazia, como é que eu falava com as pessoas, como é que eu aprendi a organizar os relatórios, como é que eu fazia os registros. Eu vou explicar o que é que eu fazia para que o formador, o técnico que me acompanha, a equipa que me vai acompanhar, consiga perceber o que é que eu sei fazer, como é que eu cheguei lá. E aí isto trata-se do processo de identificação e demonstração de competências. E é assim que funciona. Por comparação com o referencial. Um referencial, um programa, que nos diz o que é que a pessoa, para ser certificada com o nono ano, o que é que a pessoa tem mesmo que saber. Há sempre alguma coisa, sobretudo ao nível secundário, que as pessoas não sabem, porque no caso do secundário é um programa muito extenso. Qualquer um de nós, acho que eu teria dificuldade em validar tudo de uma só vez, mesmo licenciados. Pronto. Então, o que significa é que, naturalmente, ocorre formação. Normalmente, ela versa ali entre as 50 horas, mais ou menos. Mas se for necessário mais se fará. Pronto. No caso do inglês, imagina, uma pessoa chega, e acontece muitas vezes com pessoas até portuguesas, não é? que já se estão cá, que deixaram cá, pronto, vocês também pode acontecer, mas realmente com pessoas que sempre estudaram cá, mas não têm um domínio da língua estrangeira. Então nós já sabemos que essa parte será feita em formação, é óbvio. Podem ser negociadas de caminho, porque ele é mais flexível, é gratuito, sim, qualquer centro que qualifica terá que fazer isto gratuitamente, e há muitos centros que qualificam, não há só o nosso, está bem? Há muitos centros que qualificam em todo o lado. A questão do inglês é só para quem quer conhecer o básico no mundo, ou quem já está, por exemplo, a minha mãe, ela quer muito fazer inglês, porque algumas coisas pedem, né? Ok. É assim, nós no nosso centro, se calhar agora a seguir, depois de encerrarmos para explicar a nossa oferta, por acaso nós não temos formação só de inglês. Não temos. Avulso. Porque nós o que fazemos com pessoas que estão lá a fazer o reconhecimento de competências, inserimos-las nas turmas que nós já temos constituídas. Já vou explicar depois as várias turmas que nós temos. Portanto, não sobra espaço para colocar assim, muito mais pessoas. No fundo, só aceitamos internos, alunos internos, por assim dizer. Seja do reconhecimento de competências, sejam das turmas que já estão feitas de formação. O que significa, para fazer só inglês, talvez escolas à noite seja a melhor opção. Há várias escolas à noite que têm formação de adultos e que fazem especificamente o inglês, o espanhol, o francês, pronto, como unidades de formação à parte. As pessoas poderem aprofundar conhecimentos, no fundo fazer formação contínua, quase, não é? Poderem continuar a investir nas suas qualificações. Pronto, eu não sei se, relativamente ao reconhecimento de competências, se ficou... Isto era a equivalência. Exato. Eu acho que eu vou falar assim muito só rápido. Sim, para explicar como é que as pessoas podem reconhecer. Equivalência de ensino básico e secundário, como eu falei, né? Pode ser que seja útil, porque surgiu um concurso, enfim. É gratuito, então qualquer pessoa pode pedir, não precisa pagar nada por isso. Você vai nas embaixadas ou serviços consulares do seu país, aqui em Portugal, e vai pedir com um formulário, que eu vou mostrar daqui a pouco, essa equivalência do ensino básico secundário. Ou secundário. Sai no prazo de máximo de 30 dias úteis, certo? E as equivalências são concedidas tendo em conta o número de anos de escolaridades concluídos. Então, se você não concluiu ou fez pela metade, só vai ser recebido aquilo que você concluiu, né? Equivalente daquilo que você concluiu. Com aproveitamento no sistema educativo de origem, curso ou da natureza da formação. Ou seja, antes disso tem que pedir um histórico no Brasil ou no país de origem daquilo que você já fez. Né? Então, as pessoas que estão no Brasil também e já puderam vir com isso, é importante. Já consegue fazer isso aqui, ou no Brasil, mas apostolado. Então, dá no mesmo. Ou aqui.
Aí não é mais a DGES, com S no final, que é DGE, né? O site, que vocês podem ter mais informações e para poder dar entrada, que é... O formulário tá muito ruim, acho que não dá pra ver direito. Mas é um formulário que vocês preenchem, vão na embaixada do Brasil, por exemplo, e dão entrada lá. E aí vocês recebem uma nota global daquilo que você fez, do que vocês fizeram, correspondente a de 0 a 20, que é aqui em Portugal, né? Não é de 0 a 10, como no Brasil. Então, tem no máximo só os sites importantes que eu falei aqui. Acrescentei aqui o GAIPESC, que é do ACM, que eles também fazem esse apoio, tanto do ensino básico como secundário. Tem um gabinete lá específico que cuida também e pode dar mais informações para vocês. Se vocês não conhecem o ACM, o site do ACM, também é muito interessante, porque pode dar aqui outras informações de outras coisas, né? Pode ser que eles não façam, mas ajudam a fazer. Então tem uma série de serviços e outras informações que são específicas para dar lá nesse caso, né? E aí ficaria por aqui. Sim. Mas passaria para Ana. Sim, acho que só falta a oferta explicar um bocadinho, se calhar para vocês, lá está, que estávamos a dizer, se calhar para vocês não é o objetivo, porque poderão estar em processo de querer equivalência ao ensino superior. Eu posso só explicar um bocadinho. Portanto, o centro está em Alvalade, não sei se conhecem bem a zona, é uma zona de Alvalade, já mesmo cá em baixo, perto da H. Coutinho, a Avenida H. Coutinho, que é aquela avenida que liga a rotunda do aeroporto ao Arieiro, portanto, perto do local onde se fazia até agora o Rock in Rio. Portanto, nós estamos do outro lado da estrada, muito próximo desse espaço. E nós, de alguma forma, também pela vocação da Santa Casa, acabámos por nos especializar. Já trabalhámos noutros níveis, mas nós especializámos mais com os níveis mais baixos de qualificações, porque nós temos muita procura de pessoas que realmente em Portugal têm baixas qualificações e também cidadãos estrangeiros que realmente não conseguiram trazer a documentação escolar e que precisam de começar do início, infelizmente. Portanto, nós temos desde a alfabetização, não é, para aprender a ler e escrever, ou para aprender a ler e escrever em português. Nós não temos curso de português para estrangeiros, temos só a alfabetização em português. Depois nós temos, paralelamente, portanto, eu falei do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, nós temos também formação para escolar, só escolar, sem área profissional associada. É uma formação modular, em que as pessoas podem fazer exatamente as mesmas disciplinas, vou abreviar, português, matemática, a cidadania, competências digitais e a língua estrangeira, no caso, a partir do segundo ciclo, que corresponde. Portanto, nós temos um sistema de ensino, não sei se vocês conhecem bem a parte mais baixa do nosso sistema de ensino, mas são 4 anos para fazer o primeiro ciclo, 2 anos para fazer o segundo ciclo, 3 anos para fazer o terceiro ciclo, até ao 9º, e depois é que começa o secundário, que para nós também são 3 anos. Pronto. E realmente, daqui do primeiro ciclo ao terceiro ciclo, nós fazemos formação modular, ou seja, as pessoas podem se inscrever, há uma turma que é constituída, que tem a tal disciplina de inglês, onde depois podem, alguns candidatos, ir buscar as necessidades que têm de formação de inglês, neste caso os candidatos que estejam a fazer já o reconhecimento connosco, e aqui constituímos uma turma de pessoas que só têm comprovativo do 4º ano e precisam de fazer o 6º. Pessoas que só têm comprovativo do 6º ano e precisam de fazer o 9º. Pronto. E isto não é bem uma escola, porque, quer dizer, não é? No fundo estamos a tentar que as pessoas aumentem a sua escolaridade, mas é uma formação de adultos, portanto, feita à medida das necessidades dos adultos. Pronto. A nossa formação ocorre sobretudo durante o dia, portanto, infelizmente nem sempre é compatível com a vida de pessoas que já estão integradas profissionalmente. Mas, volto a dizer, o centro qualifica, pode atender-vos e dizer onde é que poderão encontrar outros serviços que fazem a mesma coisa num horário mais adequado às vossas necessidades. Depois, a partir do 9º ano, ou seja, pessoas que já têm o comprovativo de 9º ano para cima, podem ser licenciados, podem ter o secundário, mas basta que tenham o 9º ano. Nós temos ofertas profissionais. E o objetivo destas ofertas não é entreter as pessoas, obviamente, é realmente inseri-las no mercado de trabalho, até se calhar conseguirem outras oportunidades, ou porque realmente é o que pretendem, nas áreas que pretendem trabalhar. Nós temos na área de geriatria, para cuidar de idosos, de pessoas doentes, dependentes. Temos na área da cozinha, para trabalhar em cozinhas, em vários contextos de cozinha.
Temos na área de cabeleireiro, pronto, estávamos a falar um pouco como exemplo. Temos na área de cuidados de beleza, que é estética, no fundo, manicure e outras coisas mais, outros trabalhos relacionados com a estética. Temos na área de operador de madeiras, para trabalhar fazer trabalhos em madeira, não necessariamente edifícios, não é disso que se trata, não é uma área ligada à construção civil, é uma área ligada aos acabamentos e aos aperfeiçoamentos de materiais em madeira, pequenas peças. E temos na área da ação educativa. Este último da ação educativa é o único que nós temos que é de secundário, é o único curso que realmente temos. Todos os outros que eu falei anteriormente não conferem grau escolar, são só a parte profissional, exceto da ação educativa, que realmente faz, as pessoas entram com o 9º ano e poderão sair com o 12º ano concluído também. Para além disto, nós temos o reconhecimento de competências, que já falei, portanto não voltar, se vocês tiverem alguma dúvida, depois também vos posso, há aqui o folheto, vocês podem levar e enviar as vossas dúvidas por e-mail ou deixarem e os colegas fazerem-nos chegar. Nós temos mais 2 formações que fazemos que eu ainda não falei. Uma delas que é só para reforço de competências, quando há pessoas que necessitam de trabalhar em outras áreas que não estão ainda prontas para fazer outras formações. E temos uma que eu iria destacar mais aqui, que realmente tem sido útil, que só começámos há um ano, que usámos uma formação que nós já tínhamos, mas que lá está, muitas vezes na nossa vida temos que usar a criatividade, quando não conseguimos avançar de uma maneira, temos que usar outras formas, e os centros de formação também fazem isso. E é o que nós chamamos, é uma formação para migrantes, é uma formação que não exige certificado escolar, exige o documento na mesma, mas é sobretudo para pessoas que não têm domínio de português. Pronto, não será tanto, se calhar, para a maioria de vós aqui, que já têm algum domínio de português, ou que falam mesmo português. Será sobretudo para pessoas que ainda estão à procura e a tentar melhorar a língua, e, portanto, são formações muito curtas, de 3 a 4 meses, em que trabalham um pouco mais o português e, ao mesmo tempo, aprendem uma profissão que nós também temos, em algumas das áreas que nós fazemos, nós também temos esta pequena formação. Então, pode ser útil para alguém que conheça, ou se calhar não tanto para vós, mas poderá vir a ser útil. Para além disso, também tenho só que referir que o centro também trabalha com menores, ou seja, nós temos alguma formação para jovens dos 15 aos 20 e poucos, que é uma formação um bocadinho à parte. Eu não vou, se calhar, especificar essa formação aqui hoje, porque já estamos, se calhar, vocês já estão cansados. Mas pode ser útil se tiverem conhecerem alguém, ou um jovem que realmente esteja à procura de formação profissional. Neste caso, é formação que é sempre profissional, e escolar, obviamente, porque os jovens não podem sair da escola até aos 18 anos em Portugal e, portanto, têm que estar sempre integrados desta forma. E eu acho que, não sei que horas são, se calhar dúvidas, bem, temos algum tempo. Pronto, isto para explicar, que realmente, só reforçando aqui um pouco, nós no Centro de Formação tendemos a ver a formação como uma ferramenta importante. Nós acreditamos que com a formação nós conseguimos várias coisas. Conseguimos, se calhar, treinar competências que já temos, simples facto de irmos à formação. Conseguimos, se calhar, adquirir novos saberes que não temos e que são importantes para o mercado de trabalho ou para alguma oferta que temos em vista, alguma área que temos em vista. E conseguimos o reconhecimento, social e formal das nossas competências, daquilo que nós sabemos fazer. Às vezes, para alguns trabalhos, é importante termos estes diplomas e estes certificados. Então, nós acreditamos muito na formação como uma ferramenta que contraria um bocadinho a exclusão, o estarmos fora da sociedade, ou estarmos fora do mercado de trabalho. É um bocadinho a nossa missão como centro de formação é esta, é usar a formação como uma forma, uma rampa, um trampolim para que as pessoas consigam chegar a outros patamares de jogo, consigam chegar a outras áreas. Sendo que realmente é sempre importante, quando vamos decidir uma formação com alguém, ou seja, as pessoas nunca chegam lá ao centro e nunca começam a formação de imediato. Temos que primeiro perder algum tempo a conhecer-vos, e vocês também a conhecerem-nos, para nós percebermos o que é que já fizeram, o que é que trazem, quais são os vossos diplomas, se trazem ou não trazem, que experiência têm, o que é que já trabalharam, os constrangimentos, como eu não posso trabalhar nesta área, porque não posso trabalhar em cabeleireiro, tenho uma alergia, às vezes há trabalhos cabeleireiro, estética, que não podemos fazer porque há determinados químicos que nós não podemos manusear, ou que temos... Pronto, há coisas que são importantes nós avaliarmos convosco e ver para conseguir definir. Nunca se consegue olhar para a pessoa e colocá-la numa formação, Tem que se avaliar com cada um o que é que realmente
faz sentido, o que é que a pessoa já traz na bagagem e onde é que quer chegar, senão não se consegue trabalhar. Há uma coisa que se calhar é importante, eu não estava a lembrar de referir e que me lembrei agora, que é a questão como é que funciona a formação em termos práticos. Ou seja, o nosso centro, a formação funciona das 9 às 5, o que não significa que todas as formações ocupem o dia todo, mas a maioria, sobretudo as profissionais, ocupam. É das 9 até às 5. A pessoa está lá no centro o dia todo. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, sim. Há algumas formações, por exemplo, uma formação para fazer o 9º ano só. Normalmente é só meio-dia, ou só amanhã, ou só de tarde. Depende da turma que vai iniciar, do espaço que nós temos, da sala que temos disponível e em que horário. Portanto, essa formação, por exemplo, pode ser só das 9 à 1 ou da 1 às 5. Mas a profissional, por exemplo, eu ser agente em geriatria, para eu trabalhar como cozinheiro, eu tenho que estar lá das 9 às 5. Há apoios. Eu, infelizmente, não consigo dar-vos os valores, porque lá está, eu estou na porta de entrada do centro. Não é bem na porta, não é? Mas no front office, como nós dizemos, no atendimento, no acolhimento. E, portanto, o que eu faço é, sobretudo, receber as candidaturas e avaliar. Não estou ligada nem ao curso de cozinha, nem ao curso de camareiro, não estou tão ligada. Estou ligada a todos e a nenhum em particular. O que significa que há informação que eu, se calhar, não vos consigo dar com tanto rigor, mas que, se tiverem interesse, nós temos todo o prazer em esclarecer-vos, mesmo que seja por e-mail ou da forma como vocês queiram solicitar. Ou se quiserem aparecer, para perguntar, também se podem fazê-lo. Que é a questão da nossa formação é toda gratuita, obviamente. Não é? Nós fazemos a formação para que as pessoas possam realmente encontrar respostas e caminhos para poderem inserir-se profissionalmente. Portanto, não tem custos para vocês, naturalmente. Mas, para além disso, pode ter alguns apoios. O que é mais ou menos garantido? O apoio para o passe. Isso é garantido. Ou seja, todas as pessoas que fazem formação, exceto o reconhecimento de competências. Pronto. Porquê? Porque o reconhecimento das competências não há um horário. O horário é definido entre o candidato e o técnico. A pessoa pode ir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso não tem apoio ao passe, está bem? Mas sempre que a pessoa tem um horário rígido definido, das 9 à 1, de segunda à sexta, das 9 às 5, de segunda à sexta, tem apoio para o passe. A única coisinha que é muito importante saber, que as letras pequeninas, que é melhor dizer já para vocês saberem, é que o primeiro tem que ser sempre adiantado pela pessoa. Tal como em qualquer formação ou trabalho, primeiro nós trabalhamos e depois pagam-nos ao fim do mês. É um bocadinho assim, não é? Portanto, o apoio para o passe no primeiro mês, infelizmente, também o candidato tem sempre que ter o dinheiro disponível para investir. Depois é reembolsado, está bem? Pronto, isto é igual para todas as formações, quer vá só manhãs, quer vá o dia todo, a pessoa tem sempre que se deslocar, portanto, o passe tem que ser. A alimentação é dada no centro, em espécie. Significa que as pessoas têm o lanche da manhã, ou o lanche da tarde, ou no caso das pessoas que estão o dia todo, têm ambos e o almoço. Pronto, em espécie, não em dinheiro. E a bolsa de formação varia entre, se a pessoa tem, por exemplo, no caso da alfabetização, a turma mais a carga horária é menor, porque as pessoas estão ali num trabalho um bocadinho diferente, que precisa não pode ser tanto tempo. Então, às vezes as pessoas já vão 13 horas. Então, a bolsa vai variar entre os 70 euros e os 146 mensais. Pronto. É algo que tem que ser, óbvio, sempre agregado a outros rendimentos. É difícil uma pessoa estar a fazer formação connosco e não ter mais nenhum suporte, seja da família, seja... Pronto, isto é mesmo complicado, é mesmo assim, a formação, infelizmente, tem esta característica. Mas pronto, tem este pequeno apoio para fazer face a algumas despesas que poderão ter para fazer formação. Não sei, pronto, isto era um pouco... Acho que isto, tínhamos falado até, isso tinha falado para poder ser importante e eu agora já me estava a esquecer. Exato. Sim, pode ser útil para vocês saberem, mesmo que não seja para vocês. Não é só gratuito, mas vocês podem receber um apoio, algum apoio, né? Fazendo alguma formação que pode ser interessante. Não sei se há alguma dúvida patrocinantes, depois poderei deixar para alguém que queira. Sim, ao final podemos também distribuir. Tem os contactos e se alguém quiser. Eu trouxe o azul, é do centro todo, com todas as ofertas que estão disponíveis, e depois trouxe algumas mais específicas porque que são as que estão para começar mais brevemente. Pronto, basicamente foi por isso que eu trouxe estas que poderá ter resposta mais breve, no caso da hora estar interessante. Alguns comentários que aconteceram aqui na live foram de surpresa
em relação a essa questão da equivalência pelas habilidades, pelas competências. Pelas competências, perdão, pelas competências. Porque muitas pessoas aqui não sabiam e acharam muito interessante essa possibilidade, né? Que era algo desconhecido. Mas, no mais, há alguns questionamentos aqui que já não são específicos para Ana, são mais gerais. Sobre o reconhecimento da pós-graduação nível lato sensu. Então, aquelas pós-graduações, MBAs, especializações, né? Isso é com relação a... Depende muito. E depende porque isso é bom a depender da pós-graduação e ou na DGEDS, para perguntar isso especificamente, ou em alguma universidade em que exista essa especialização. Mas geralmente as especializações elas contam aqui. Não precisa ter necessariamente um reconhecimento de diploma ou algo desse nível. Então, se você tem uma especialização, uma pós-graduação curta no Brasil, lato sensu, você não precisa necessariamente de uma... Não é o que eu queria... Mas seria necessário que o seu diploma primeiro, né? Ou não? Depende sempre, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma especialização, mas não poder trabalhar porque você ainda não tem a coisa anterior, que é o reconhecimento, né? Isso. Claro. Sim, fica à vontade. Meu nome é Kátia, eu sou assistente social e professora universitária no Brasil, já estou com uns 30 anos, e o que acontece? Que eu mesmo reconheci meu diploma, eu tenho um mestrado, essa parte civil. E eu vim para cá para aprender, porque eu trabalho como voluntária numa associação e perdi a primeira parte, mas a segunda foi ótima. Filhos de amigos que não sabem resolver e tal. Então eu estou fazendo curso de formação de formadores no Centro de Formação em Amadora. Eu tenho contato com algumas colegas brasileiras que me encaminharam, que são gestoras, eu acho que vocês também, como vocês aqui, não sei. E quando eu conversei que eu já reconheci meu diploma, eu mesmo fiz todo o processo, foi para trabalhar na universidade, trabalhei com alunos, e foi uma luta, não aqui no Brasil, porque eu me formei há mais de 30 anos, então todo o conteúdo, eu tive que, se eu não conhecesse as coisinhas do MEC no Brasil, eu não teria conseguido, eu fiz aqui no período da pandemia, nem pagando alguém, nem pedindo meus colegas, não dava, porque você tinha que... Aí eu vim porque eu percebo que onde eu estou a fazer curso, temos muitos imigrantes, África, Brasil, Ucrânia, que não sabem, pegam o documento, mas não sabem colocar no DGS, que não é tão fácil. Aparecem códigos, aparecem que geralmente quem é da área acadêmica, né, tem boa familiaridade, né? Então essas minhas amigas trabalham e falaram, você conseguiu esse reconhecimento, me ajuda a reconhecer o meu, porque tem a pós-graduação, estão a trabalhar, mas não é na formação, porque não tem reconhecimento inicial. Então eu perdi a primeira parte e estou só compartilhando porque eu precisava saber se depois eu tenho como acessar as informações que você trouxe. Eu posso disponibilizar. Para eu levar, porque eu comecei a perceber que está sendo bom, né? Para me preparar para o trabalho. E não é tão fácil, não basta ter os diplomas, ter os documentos apostilados. Aí eu estou tentando ajudar duas amigas agora, né, de lá, para reconhecer, e o meu já tem 2 anos. Então, qual a minha pergunta? Como é que está esse caminho atualmente? Porque uma pessoa que entra no DGS vai encontrar termos técnicos, acadêmicos, e não vai ir, porque eu sei porque eu ligava. Por exemplo, algumas produções não basta reconhecer, tem que ligar. Aí o que eu sugiro? Me perdoa a sugestão que eu acho que pode valer. Claro, com certeza. Antes de gastar 400 ou 500 euros, dependendo da universidade, para reconhecer, já está de preço, eu paguei 300 há 2 anos atrás. Antes de fazer isso, ligar para o conselho representante da categoria, seja de engenharia, farmácia, nutrição, letras, não é isso? Então eu vim para saber como é que está esse passo a passo. Ainda Eu falei também muito da minha experiência, Kátia. Sim. Eu fui pegando todas essas informações que estavam de um lado e do outro, mastiguei aqui e tentei resumir de uma forma muito simples, mais simples possível na linguagem, porque tem mesmo essa dificuldade. E o valor? Existe alguma forma da pessoa que não está a trabalhar, que não tem... Existe algum convênio do Ministério das Relações Exteriores com Portugal? Infelizmente não. Até a data não, né? Pode ser que existem outros acordos, mas
para reconhecimento de diploma, realmente... É caro lá no Brasil, porque você tem que apostilar, tem que fazer. É uma documentação caríssima. Tem o automático, que foi o que eu expliquei da primeira vez, que eu posso te passar depois, né? Que é 30 euros, que é diferente dos outros. Mas o reconhecimento Só que e depende de cada universidade, né? Então, uma coisa que eu falei foi exatamente isso, né? Consultar a ordem ou o organismo que regula. Se tu puder, se eu puder ter acesso. Claro que sim, justamente para vocês. O dele também, ou eu fui, ou eu não soube a resposta do caso dele, que é só Não, no caso dele eu não tenho uma resposta específica. Porque o que acontece? Eu não tô lembrando. Não, é verdade. Eu tava aqui pra puxá-lo de volta, que é... Eu acho que depende muito, em casos técnicos, né, de cursos técnicos, o que é o técnico daqui, né, os cursos profissionalizantes técnicos que existem aqui, para saber como é que faz esse match, né, e se segue a mesma, porque eu acho que não funciona da mesma forma. Eu acho que não é um reconhecimento de diploma, eu acho, não tenho certeza. Qual é o curso que eu... O curso técnico que eu fiz era na área audiovisual. Mas não era junto com o ensino médio. Mas não é superior? Não era... Não. E não é superior, não é nem com o ensino médio. Técnico. Não. Era de 2 anos. Então eu não falei de uma área que não é tanto a minha experiência como centro de qualifica, mas existe a possibilidade de reconhecimento de competências profissionais. Porque só falei há pouco do reconhecimento de competências escolares. Mas existe o reconhecimento de competências profissionais. Agora, não sei como é que funciona para quem estudou no estrangeiro, mas é uma questão de perguntar. Normalmente, quem tem mais essa informação é o IFP, o Instituto de Emprego, o Serviço de Emprego e Informação de Lisboa, de Emprego e Informação Profissional de Lisboa, através do Centro de Emprego. Penso que o primeiro momento poderá ser ir ao Centro de Emprego e perguntar como é que isso funciona, se existe essa oferta para a área específica, porque não existe em todas as áreas. Portanto, nós no nosso centro só fazemos o reconhecimento de competências escolares. Ou seja, vemos o que é que a pessoa aprendeu, sabe fazer para dar uma certificação escolar. Mas existem centros, eu não conheço por acaso nessa área, não estou a ver qual possa ser, porque existem centros que trabalham especificamente no reconhecimento de competências profissionais associadas a uma área, em que a pessoa, neste caso, tem o diploma, é isso? É porque o curso em si era na área audiovisual, mas eu me especializei mais em operação de câmera, cinegrafista. Eu trabalhei em emissora de TV e tudo isso. Eu iria ao Centro de Emprego perguntar por onde é que pode avançar. Eu iria ao Centro de Emprego perguntar, porque eles fazem mais coisas além de... Porque eu acho que você não precisaria seguir todo esse... Será de certeza superior. Acho que pode ser uma coisa mais simples, inclusive. Sim. Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu posso pegar a dúvida do pessoal da live? Pode ser? Então, na live tem milhares de perguntas. Como faz para administração? Como faz para psicologia? Não vai dar pra gente contemplar todos os cursos, né? Exato. Só para citar aqui alguns, tem análises clínicas, enfermagem, secretariado executivo, direito, administração, psicologia. Enfim, não tem como a gente dar uma resposta específica para todos esses cursos. Mas talvez poderia amarrar, geral, assim, um resumão de dicas para ter o reconhecimento do diploma. Primeiro passo seria o quê? Entrar no site da universidade, ver a grade primeiro? O que você acha que... Exato. De uma maneira geral, né? Que não dá para ser específico. Então, vamos lá, então. Eu diria que o primeiro passo é a pessoa ir na própria universidade e olhar o seu histórico e todas as suas... todas aquelas... Eu esqueci agora o nome. A grade, mas aquela coisa... A ementa do curso. Porque cada curso, cada unidade curricular, né, vai ter a descrição da atividade, do que aconteceu, o que você aprendeu, etc. E isso não é um trabalho. Você tem que ir em cada departamento e buscar, né? Se for uma universidade pública, federal, por exemplo, cada lugar é um... E às vezes a nomenclatura da disciplina, às vezes eu tenho colegas que falam assim, eu tentei, mas quando eu li o histórico ali da universidade, era outra nomenclatura. Mas faz assim mesmo, porque dependendo do profissional, a nomenclatura é outra, mas o conteúdo é igual. Tem gente que pensa nisso. Então a primeira coisa que eu diria é, já corre atrás, se você está no Brasil, já corre atrás de todos os documentos do Brasil.
Então, cada ementa do curso, se for universidade privada, tem que pagar, então é mais um custo, né? Universidade federal. Eu não paguei nada, então não sei se as universidades federais... Eu acho que é gratuita. Acho que é gratuita, né? Então, mas as universidades privadas já pagam cada ementa, então é importante que tenha organizado esse dinheiro também. Então pronto, olhar, teve isso em mãos, você já consegue ter aqui uma noção do que é o seu curso, né? Quem fez há muito tempo atrás já consegue ter uma noção. A minha foi particular, mas foi gratuita porque eu que imprimi. Se eu não tivesse impressa, eu ia pagar a impressão. Olha. Mas esse material estava disponível no site da universidade? Você tem que solicitar? Porque tem faculdades que não disponibilizam. Então você tem que solicitar na secretaria. Não, tá no site da universidade. E às vezes a pessoa faz em departamentos diferentes, então você tem que ir em cada departamento, é meio complicado às vezes. Mas uma boa dica. Mas pronto, isso é ótimo, porque às vezes a universidade já organiza isso num site, né? Então recolhe isso. Todas pegam o diploma, enfim. Eu peguei meu histórico, aí fui baixando, porque quando eu me formei, algumas matérias que eu fiz no início já saíram da atual, que tá agora. Tipo, a emenda que tá lá da minha faculdade já não é que eu fiz. Deve ter muitas. Aí eu fui lá pro meu histórico, fui baixando disciplina por disciplina, e umas que não estavam disponíveis eu pedi pra universidade. E elas não me cobraram porque não estavam disponível. Entendi. Então pronto, então quando esse trabalhão aí, né, se a pessoa que está no Brasil já puder fazer, melhor, né? Ou se tiver alguém no Brasil que puder fazer, né, essa recolha, também é ótimo, né? Primeira coisa, eu diria. A segunda coisa é procurar uma universidade ou um instituto superior de ensino que ministre, que lecione o mesmo curso que você fez lá no Brasil, aqui. Ou lá no seu país, aqui. Então, se você fez engenharia, procura lá, engenharia em Portugal. Aí vai encontrar uma série de universidades. Nessas universidades, vocês vão clicar na universidade, curso de engenharia civil, sei lá, e ler o que é todas as grades, todas as ementas, o que dá, qual é o tempo do curso, para vocês irem escolhendo. Antes disso, um atalhozinho que vocês podem pegar também é entrar em grupos de WhatsApp de psicólogos no Brasil, pedagogos no Brasil. Eu sei que pedagogia é muito difícil porque não tem essa nomenclatura aqui. Então é muito difícil fazer reconhecimento. Eu não sei como é que faz ou como é que tá isso. Mas eu sei que as pessoas não conseguem reconhecer. Não sei se pode fazer isso, não? Conta aqui pra gente. Pedagogia. Quero chorar junto aqui, não? Eu não tenho o mesmo nome, né? Não, na verdade não existe aqui em Portugal pedagogia. Então eu não fiz a minha equivalência ainda, mas eu sei que o processo a gente pode dar entrada, paga o valor que 200 euros, se eu não me engano. Okay. Só que a gente tem que cursar umas disciplinas a mais aqui em Portugal. Então, mais ou menos 1 ano ainda na universidade para a gente poder, e a gente se forma como ciclo 1, né? Que aqui não existe pedagogia. Então, a gente vai ter agrupamento 100, grupo 100, que dá aula para o 1º, 2º ano e para creche, educação infantil, que aqui chama educação de infância. Mas não é impossível, né? Não é impossível, dá para aproveitar as nossas disciplinas lá do Brasil. Tem uma outra possibilidade também que me deram, que foi assim, no lugar de eu cursar o restante da disciplina na faculdade e fazer uma prova. Então você estuda durante um tempo, uns 6 meses mais ou menos, e faz uma prova. Se você passar nessa prova, daí ok, você consegue a equivalência também. Tem essa possibilidade. Ótimo. Obrigada. Então, pronto, agora voltando aqui, né? Então, número 1, vai na sua universidade, busca lá todos os seus documentos e, paralelamente, vai na universidade e propôs um curso que tem aqui. Encontrou um curso mais parecido, ou encontrou alguém que já fez esse caminho, né? Que pode dar uma dica, tipo, olha, direito na UFBA, que eu sou da Bahia, né? Então, direito na Universidade Federal da Bahia, você pode fazer aqui na Universidade de Coimbra, que é parecidíssimo o currículo. Aí você já tem essas dicas. Então, vê com alguém que já fez esse processo, esse percurso, porque já sabe mais ou menos os caminhos, né? Essa é a segunda dica, né? Que eu dou, a segunda... Terceira? Não. Terceira. A quarta é, se você está no Brasil, já faz a apostila e já cuida desses documentos, né? De saber, e já consegue entrar em contato com a universidade que você vai iniciar o processo. Se não for automático,
Porque o reconhecimento automático, se você é mestre ou doutor no Brasil e a universidade é CAPES 5, né? O grupo que você faz parte, a CAPES dá a nota 5, então significa que você pode entrar no reconhecimento automático que te dá confere automaticamente o seu nível de escolaridade para mestrado ou doutorado. Que foi o que eu fiz, foi bem rápido. Pronto aí, já temos uma pessoa. Mas aí o meu mestrado não é específico na área que eu estudei, só diz que eu tenho um mestrado. Pronto, mas pelo menos é 30 euros e em 30 dias você já tem e já pode trabalhar aqui como mestrado, né? Como mestre. Então, já pode ser interessante para quem tem esse movimento de mestrado já lá no Brasil, conceito de 5 a 7 no CAPES. Ótimo. Desculpa, só mais uma dúvida, porque eu vi que os documentos é uma cópia apostilada, né? Eu preciso originais apostelados. Eu vou ter que tirar uma cópia apostilada? Não precisa. É só porque, como você vai ter que deixar lá com eles, ninguém... às vezes a pessoa tem medo de deixar o original, entendeu? Mas não. Mas se eu tirar a cópia porque tá apostilado, tá apostilado. Eu acho que eles vão precisar da apostila. Então, se você apostilou o original, eu acho que você tem que deixar lá, mesmo que ele tire uma cópia e te devolva depois, entendeu? Eu posso dar uma experiência? Claro. Eu fui no cartório que a Universidade de Lisboa pediu. Eu levei tudo apostilado, o cartório daqui reconheceu, tipo assim, de firma, e aí então foi assim que eu fiz. Apostilou, reconheceu. Eu acho que pode ser apostolado também, né? Tipo, tirar uma cópia dentro de cada, já que já está apostolado, já está reconhecida a assinatura. Pode ser. Quer acrescentar algo? Maria? Porque no site do DGS e também por e-mail eles aceitam a cópia. Então não necessariamente você precisa deixar o documento lá. Você vai fazer a cópia mostrando que você tem o original puxado. Mas eu acho que na universidade, quando você vai deixar os documentos, eles ficam nesse período de 90 dias com todos os seus documentos. A minha colega só enviou a documentação pelo e-mail e no site do DGS você consegue anexar isso escaneado. Então você não precisa deixar o documento secundário. Eu secundário eu fiz assim. No secundário, né? Eu já reconheci aqui, consegui reconhecer. Eu levei o original, levei a cópia, eles viram, me devolveram o original e ficaram. Eles viram, né? Tem que ver qual é o original depois. Ou escanear, eles mesmos podem escanear, ou você escanear e enviar. Perfeito. A minha colega fez isso. Você não precisa deixar o seu documento físico. Os procedimentos foram agilizados após o... É isso. De novo, né? Eu fiz há 7 anos. Sim. Então eu acho que... as coisas... Exato. Passaram a ser possíveis que não eram antes. Provavelmente por causa da pandemia, né? Automatizou. Sim, é possível. Pronto, então... Escolhe a universidade, que é muito importante. E aí pronto, cada universidade vai pedir coisas diferentes. Vai ter gente que vai dizer, não, só envia. Outras não, tem que me apresentar, então é importante isso. E os valores mudam ligeiramente, né? Então tem gente que falou 400 euros, tem gente que falou 500, outra 580, então os valores também mudam. Então é importante que você saiba disso antes, porque você consegue se organizar também por conta desse é muito dispêndio financeiro, isso. E pronto, é isso. E a partir desse momento você escolhe e a sugestão que eu dou é sempre entrar com específico. Já que você vai ter que entrar com de nível ou específico, se não puder o automático, entra logo com específico, porque custa o mesmo dinheiro e o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho. Pronto, eu acho que é isso. Alguma dúvida mais? E aí é importante a Ana aqui, né? Trazer essas informações, porque exatamente demora muito tempo pra gente, às vezes, ter o nosso diploma. E, querendo ou não, já é uma forma também de você estar inserida dentro de um sistema, né? Que a gente migra e a gente sabe como é. Que às vezes é difícil estar... A sensação é que parece que está sempre fora de um barco, né? Você está sempre fora do mundo, e quando você está mais integrado dentro de uma formação, dentro de outra rede, vendo outras coisas, recebendo um apoio, um subsídio, né? Financeiro ali também, mesmo que pouquinho, já é uma coisa importante que vocês podem fazer enquanto esperam ou outra qualificação, outro reconhecimento, ou alguém que não tenha essa possibilidade, né? Que só tenha como recorrer a esse tipo de formação. Eu acho que é importante porque... surgir outras oportunidades. Exato. E o RVCC, pra mim, eu sou apaixonada, porque
Isto é a forma rápida de se dizer reconhecimento de competências, mas eu não sei. Chama-se RVCC, se calhar já ouviram falar, se dito assim já ouviram falar. Mas no fundo é o que isso se trata, é reconhecer competências que a pessoa já adquiriu ao longo da vida. Para mim isso é uma visão de futuro mesmo, porque você consegue... Tem gente que, por exemplo, fez até o 12º, só que aconteceu com alguém que eu conheci, né? Que a escola pegou fogo. Se incendiou e perdeu tudo, não tem como mais. Então fez o RVCC e conseguiu aqui depois fazer avançar no nível de escolaridade, né? Tem gente que ou não tem mesmo, porque não tem como pegar o diploma, o certificado da escola, no país de origem, ou porque não tem, e é uma via, né? Ou tem, mas não sabe onde é que está, né? Sim, o reconhecimento do RVCC não é só para pessoas que não têm documento. Nós temos muitas pessoas que simplesmente não fizeram a escola toda. Nós temos em Portugal muito abandono escolar. Não sei se vocês têm já esta consciência, muito abandono e há baixas qualificações. Portanto, nós temos adultos, por exemplo, que ficaram no 4º ano e que agora voltam aos 50, aos 40, para fazer, porque não estudaram, mas adquiriram competências pela via da experiência de vida, do trabalho. E o RVCC foi criado sobretudo para estas pessoas, mas também para aquelas que não têm documento, obviamente. Pessoas que já pararam no 4º ano, ou pararam no 6º ano, mas que a vida continua e continuaram a aprender, não é? Não aprenderam da forma formal na escola. Então o RVCC é esse mesmo o objetivo, é reconhecer essas competências. Pronto, é isso. Eu não sei se você... eu vou ficar aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode falar no final, né? Da sessão. Sei que o tema, a temática é reconhecimento de diploma, mas também está muito atrelado à questão da empregabilidade, né? Então, independente do diploma ou não, quem tiver também a necessidade de apoio na elaboração de currículo, na busca ativa por vagas de trabalho, também pode procurar aqui os serviços da LCC, porque a gente dá apoio nesse sentido. Eu faço parte desse gabinete da empregabilidade, a gente dá suporte tanto no emprego, quanto na formação, quanto no empreendedorismo. Então, para outras informações ou apoio nesse sentido, também pode agendar um horário com a gente. E gostaríamos muito de agradecer, falo em nome da LCC, né, a todos vocês por estarem presentes. A gente deseja muito sucesso na trajetória de cada um. Como a doutora Thaís falou, a doutora Ana também, é uma caminhada que às vezes é difícil, dá um desânimo, porque o processo às vezes é lento, né? Não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, mas não é impossível. Então, realmente ter força, perseverar e cada um buscar realmente o cumprimento dos seus objetivos, né? Sejam eles profissionais e pessoais. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada para todo mundo que está na live também. E vamos fazer o possível para deixar esse conteúdo gravado e também compartilhar o material aqui da apresentação. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada.